Tchau, filho. Exatamente. O bicho vai todo carinhoso, tá ligado? Tchau, filho. Tchau. Valeu, galerinha. O negócio é o seguinte, ó. Cilindro. Aí, cara. Eu quero que tu me diga como é que se calcula a área da base de um cilindro. Calcula a circunferência das alturas. Ah, ó, isso vai ser importante. O tamanho dessa circunferência é muito importante. E é 2πr, mas não é a mesma coisa que área. Isso, a área da base é πr ao quadrado, porque é a área de um círculo. Não é isso? A circunferência é esse tamanho aqui. Se eu passasse uma fitinha aqui em volta, né, é o tamanho da fitinha. Então a área da base, tu vê, tu já sabia? Teoricamente eu que ia te ensinar, mas tu percebeu que era um círculo e tu sabia que a área do círculo é πr ao quadrado, então tu já sabe calcular. E se eu pedir das bases, é só multiplicar por 2, porque são duas, né? Tem uma ali, outra lá. Só isso. Agora sim, 2πr ao quadrado. como é que eu vou calcular a superfície lateral desse cilindro? 2πr ao quadrado. Ótimo, garoto. Eu vou abrir pra ti, vou cortar aqui, ó. Tesourinha, cortei e abri ele, desenrolei ele. Virou um retângulo. Ótimo. Quem é esse tamanho aqui? É a altura. E quem é esse tamanho aqui? Claro, não era um círculo. Quando eu cortei, eu não desenrolei o círculo, eu não abri ele. Então é o próprio 2πr. Ó que legal. Então aquela circunferência era importante também. Como é que calcula essa área, então, dessa placa retangular aqui? Altura vezes Lado vezes lado. 2πr vezes h, que é a altura. 2πr é a base, porque se desenrolou, vezes a altura. Então, assim, ó, no vestibular, via de regra, ele não fornece esse tipo de coisa, que a área lateral de um cilindro é 2πr vezes h. Tu é que teria que ter a manha, cortar o objeto mentalmente, abrir ele, perceber que esse h continua aqui e que aquilo que eu desenrolei era o 2πr da circunferência. Por isso, lado vezes lado, 2πr vezes h. Se ele pede a área total, então, área total. Área da base mais área da base vezes a altura. É πr ao quadrado mais 2πr. Isso, mas aqui são quantas dessas? Duas. Então 2πr ao quadrado, parabéns, mais 2πrh. Só que aí o cara vai estudar pelo livro e o cara do livro dá uma sacaneada. Ele coloca o 2, o π e o r em evidência. Fica 2πr que multiplica r mais h. Aí o aluno olha isso, entendeu? E acha que é o fim do mundo. Meu Deus, eu vou ter que... Não, cara, tu não vai ter que decorar e tu não vai precisar nunca dessa fórmula idiota. O que tu precisa saber é que a área de um círculo é πr ao quadrado. Tu precisa saber que para calcular a área de um retângulo é lado vezes lado. E enxergar que se eu cortar esse cilindro e abrir ele, fica dessa maneira. Por isso que a área lateral é essa. E se ele te pedir a área total, é a área total. Soma duas dessas, mais uma daquela. Essa fórmula é babaquice. Ela assusta o aluno, principalmente se ele não sabe onde ela veio, né? E dá a impressão de que a matéria é mais difícil do que é. Certo? Então o negócio é ter calma. Falta só uma coisa sobre o cilindro. Volume. E adivinha como é que é o volume dos sólidos geométricos? Área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. É sempre assim. Só tem dois sólidos geométricos que não é a área da base vezes a altura, o volume. O cone e as pirâmides. Que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Por isso que as coisas cônicas e piramidais, as embalagens cônicas e piramidais devem ser evitadas. Porque elas dão a sensação de ter um volume grande lá dentro, mas tem 3 vezes menos volume do que a mesma embalagem cilíndrica. E aí eu sempre cito a casquinha de sorvete e os shampoos, né? Muito shampoo vem em embalagens cônicas, bonitosas, porque aí vem menos e tu paga mais. Quantas questões em média sobre geometria espacial caem no vestibular? Olha que pergunta bonita. Na UFSC... Pode ser. Na UFSC eu diria que das 10 questões da prova, pelo menos 2 vão ter geometria espacial. Então uns 20% da prova ligada à geometria espacial. Certo? Mas tu vê, eu estou dando um chute por baixo, que tem anos que pode aparecer uns 30%, tem anos que pode aparecer uma questãozinha só. Pode me explicar por que é 3 vezes menor? Inicialmente o que eu posso te dizer é o seguinte, experimentalmente, já há milhares de anos atrás, o homem já fez essa experiência. Ele pegava um cilindro
pegavam um cilindro e pegavam um cone com a mesma altura do cilindro e com a mesma base, tá vendo? A base é a mesma, só que aí fazia um cone. Beleza? Exatamente. Aí ia lá e enchia o cone de areia e derramava dentro do cilindro. Preenchia só 1/3. Ele tinha que repetir o processo mais 2 vezes para conseguir encher o cilindro todo de areia. Então tu vê, de uma maneira bem rudimentar, é que isso ficou confirmado há milhares de anos atrás. Mais modernamente a gente pode fazer, matematicamente, fazer o cálculo. Quando eu for trabalhar com prismas, com pirâmides, eu posso fazer esse cálculo para ti e te justificar matematicamente. Certo? Muito boa pergunta também. Fechou, galerinha? Aliás, se quiser deixar a fórmula mais bonitinha, como é que é a área da base mesmo? Pi é ao quadrado vezes H. Então, se tu quiser deixar a fórmula pronta, já que eu não gosto, né? Mas se tu quiser deixar a fórmula pronta, seria πr ao quadrado vezes H. Tá, isso já é pra... já tá pensando no cone ali. Mas é isso que eu preciso de cilindro. Saber calcular a área da base, saber calcular a superfície lateral e volume. Vou fazer exemplo e passar a tarefa. Porque eu sou o mais difícil que eu tive.